Você já parou para pensar quanto que custa não fazer manutenção? Hoje eu vou trazer um estudo do Pablo von Knobloch-Fontão, que compara dois edifícios, duas edificações que são similares em características, mas em relação ao seu histórico de manutenções são completamente diferentes. Esse é um estudo que foi realizado em Florianópolis no ano de 2021, onde foi comparado dois tipos de edificações. Uma edificação que nunca tinha seguido um plano de manutenção, que nunca tinha sido realizada a gestão de manutenção predial de forma adequada, e outra edificação que era nova, não tinha, tinha 2 anos, 18 meses de idade quando foi feito esse estudo. E essa edificação, ela começou a ter o acompanhamento ali de gestão de manutenção e a execução do plano de manutenção predial a partir do dia zero, a partir da entrega da construtora. Apesar da conclusão desse estudo não ter sido tão surpreendente, ela ter sido de acordo com o esperado, o condomínio corretivo ele ter gastado muito mais em manutenção do que o condomínio preventivo, o que impressionou nesse estudo foi o percentual, a diferença de custo que houve entre o condomínio que teve o acompanhamento do plano de manutenção e o condomínio que não teve, que foi de 2.000% nos 18 primeiros anos de vida das duas edificações. Para esse estudo ele ser fidedigno, as edificações que foram escolhidas para ser feito esse tipo de estudo, elas foram escolhidas a dedo com características similares. Como assim? As duas ficavam na mesma cidade, na cidade de Florianópolis, as duas estavam muito próximas ao mar, as duas possuíam sistemas prediais parecidos, ou seja, instalações semelhantes, as duas possuíam sistema de aquecimento de água centralizado, piscina. Então elas tinham características de sistemas prediais que custariam a manutenção muito semelhantes. As duas eram verticalizadas também, importante falar. Diferente de muitos estudos que eles são muito teóricos, o Pablo ele utilizou uma teoria muito prática para realizar esse estudo, que foi a análise dos balancetes dos condomínios. Para garantir que fosse fidedigno o estudo, como uma das edificações já tinha 16 anos de vida e a outra edificação tinha apenas 18 meses, a título de comparação foi feito o estudo comparativo para entender essas diferenças nos 18 primeiros meses, de balancetes ali de vida da edificação também de 16 anos. Todos os dados que foram utilizados no estudo, eles foram então extraídos e analisados dos balancetes contábeis do condomínio. Isso garantiu dados reais e comparáveis. E aqui eu quero trazer um ponto bem importante sobre esse estudo. Ele não se baseia na lei de Sitter, que é uma lei específica que explica que a progressão geométrica do custo de manutenção é de uma razão 5. Só que esse estudo de Sitter, ele é feito e aplicado somente ao concreto armado. Então, ele pode ser aplicado sim em edificações quando a gente fala em recuperação estrutural. Mas quando a gente fala de todos os sistemas prediais, a lei de Sitter, ela não se aplica. Ela não se aplica a sistemas metálicos, a madeira, esquadrias, a sistemas de bomba, sistemas hidráulicos. Ela se aplica somente a concreto armado. Então, usar a lei de Sitter para a gente justificar os custos de manutenção em condomínios é um erro comum e massivamente aplicado por diversos profissionais nas suas redes sociais. Mas esse estudo que eu estou te apresentando aqui, ele veio justamente para a gente corrigir essa percepção e começar a utilizar estudos técnicos voltados para todos os sistemas prediais para justificar o custo e a falta de um plano de manutenção dentro das edificações. E agora eu vou apresentar os gráficos e o resultado desse estudo. Como a gente já mencionou, no estudo foi denominado condomínio corretivo o condomínio de 16 anos que não teve acompanhamento de gestão de manutenção e o condomínio preventivo, o condomínio de 18 meses, que teve acompanhamento de plano de manutenção desde o seu dia zero. E os resultados foram impressionantes. O condomínio corretivo teve 2.000% de aumento já nos 18 primeiros meses desse custo de manutenção, enquanto o preventivo, ele manteve todo o provisionamento financeiro da manutenção. Ele não teve nenhuma variação nesses 18 primeiros meses. Então, não teve nenhuma surpresa, não teve nenhum rateio, como teve no condomínio corretivo. Ou seja, o condomínio corretivo, ele apagava incêndios, no sentido figurado e também no sentido literário.
enquanto o condomínio preventivo tinha previsibilidade de caixa, ele não precisava fazer chamamento de capital logo no início da edificação, logo no início da vida útil dela, para começar a fazer as manutenções. Esse estudo ele é um estudo inédito. Antes disso, a gente só tinha a lei de Sitter para nos orientar em relação aos custos das manutenções dentro das edificações. Então, com esse estudo, a gente consegue fazer uma contribuição tanto para o setor da construção civil quanto para o setor condominial. Pela primeira vez, um estudo técnico comprovou com base contábil o impacto direto da gestão da manutenção predial nos custos diretos do condomínio. Como o Pablo tinha acesso aos 16 anos dos dados, dos balancetes do condomínio corretivo, ele ainda fez mais esse estudo. Ele fez o provisionamento, no caso, a linha de tendência dos custos baseado nesses 18 primeiros meses. E essa linha de tendência, depois ele conseguiu, com os dados reais coletados juntamente do balancete dos 16 anos, comprovar essa linha de tendência, que foi uma linha de aumento progressivo desse custo da manutenção ao longo desses 16 anos. Então, mais do que números, esse estudo ele comprovou por A mais B que a gente manter custa menos do que reparar. Então, se você trabalha com construção civil, com gestão condominial, com gestão de manutenção, esse estudo do Pablo von Knoblauch Fontão é obrigatório para você e eu estou deixando ele aqui na descrição para você acessar esse estudo. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, compartilha com seu amigo e não deixa de comentar a importância desse estudo para o mercado e como que esse vídeo contribuiu também para você embasar isso para os seus clientes nas assembleias e conseguir a aprovação mais facilitada da manutenção e da gestão da manutenção.